O que você busca nessa noite? O que você busca nessa palavra? O que você busca nesse lugar? O que é que você tem buscado em Deus nesses dias? Qual é a tua busca quando você adora? Qual é a tua busca quando você ora? E qual é a tua busca nessa noite? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua presença nesse lugar. Que louvor maravilhoso, que ambiente incrível, Senhor. E nesse momento nós pedimos, Pai, abre o nosso coração, dilata nosso entendimento para a tua palavra. Toda e qualquer distração nesse momento nós anulamos, Pai. Espírito Santo de Deus, toca-nos de forma profunda nessa noite. Em nome de Jesus, invade o nosso coração, de qualquer pessoa que estiver me ouvindo. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Queridos, eu fico atento ao movimento das igrejas ao redor do país, e eu fico atento ao movimento das igrejas em outros países, qual tem sido a tônica da mensagem. Inclusive, semanas atrás, domingo, preguei uma palavra, e aí no fim de semana seguinte, estava dando uma volta na Beira-Rio, na pracinha ali, tinha uma igreja, um conglomerado ali, uma junção de pessoas, e a palavra que estava sendo pregada ali, era exatamente a mesma palavra que nós pregamos domingo aqui, inclusive a mesma referência bíblica, depois outras ênfases, enfim, mas eu fico atento à ênfase que está sendo ministrada ao redor do país, e eu tenho percebido que tem uma mensagem que tem sido latente nesses dias. Eu tenho percebido que tem aumentado a frequência dessa mensagem, e a mensagem é muito simples, um clamor de uma única palavra, que a igreja ao redor do Brasil tem clamado, que a igreja ao redor do Brasil tem pregado, tem cantado. Essa palavra se resume a Maranata. Quantos aqui percebem, ao longo dos últimos anos, aumentou-se o número de músicas com esse tema? Quantos lembram daquela música, uma música não é tão antiga assim, mas aquela música, como é que é? Ai meu Deus, mas quando o grande dia chegar, quantos lembram dessa música? E vai valer a pena, vai valer a pena. Quantos lembram daquela música? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos lembram dessa música? E aquela música, tem uma outra música também nessa temática, que essa eu acho muito bonita, de uma profundidade poética e profética. Eu acho que foi uma música escrita com muito bom gosto, aquela música chamada assim, os céus tocam a terra, música fantástica, né? O noivo encontra a noiva. Vamos cantar isso? Ninguém derruba o homem que já se... Os céus... E os céus tocam a terra, o noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se... Não, uma salva de palmas. Que música fantástica. Meu Deus, que música linda. Mas, ao longo dos últimos anos, mais músicas com esse tema de Maranata, da volta de Jesus, do arrebatamento de Jesus, do maravilhoso dia que será quando Jesus voltar, mais pregações a respeito disso, mais conferências com essa temática, tem mais livros sendo escritos a respeito do Maranata, tem mais podcasts, mais links no YouTube. Se você pesquisar o que é Maranata, você vai ver 10 mil links a respeito disso. Então essa tem sido uma tônica da igreja, e que maravilhoso isso, porque de fato a igreja precisa buscar o seu Senhor,
De fato, a igreja precisa ansiar a volta de Cristo. De fato, a igreja precisa se preparar para a volta de Cristo. E nesse clamor, Maranata, e isso tem sido algo, uma multidão tem clamado Maranata, e você faz parte dessa multidão que tem clamado Maranata, eu percebi que em um clamor Maranata, tem tido diferentes razões de se clamar Maranata. Tem perfis diferentes de pessoas que têm clamado Maranata. Eu vi isso, pensando, lembrando, e tem 3 grupos do Maranata Team. Vê que grupo que você se adequa. Tem 3 grupos de pessoas que têm clamado Maranata. Porque a minha pergunta para você é, por que você clama Maranata? O que significa Maranata? Você tem a noção do que realmente significa esse clamor simples? O primeiro time que clama Maranata é o time da modinha. E esse time é aquele time assim, né? Antes era o time do escolhi esperar, né? Eu sou do escolhi esperar agora, está todo mundo no escolhi esperar. E volta e meia tem os grupos, né? Tá lá todo mundo clamando. Por que você está clamando Maranata? Não sei, mas eu estou clamando. Tem música bonita, tem pregação que toca, eu estou ali. O que significa? Não sei, mas eu vou clamar Maranata. O segundo time do Maranata Team são aqueles que estão desesperados pela volta de Jesus. Fala assim, Senhor Deus, não tem mais solução aqui, por favor volta logo, eu não encontro mais solução, volta Senhor. Agora os flamenguistas entraram nesse time, né? Senhor, eu não encontro mais solução aqui na terra, a terra perdeu a graça, volta Senhor, Maranata vem Senhor. Eu vi que esse clamor se tornou mais forte de ontem para hoje. Mas o terceiro time do Maranata Team são aqueles que são de fato apaixonados por Jesus. Aqueles que passam pela revisão de vidas e descobrem que existe uma presença maravilhosa, existe uma resposta maravilhosa. O time dos apaixonados é esse time que olha para a terra e fala assim, pode até ser bom, posso até ter coisas boas, ter a praia, ter finanças, ter família, ter relacionamentos, mas é incompleto. O time que são dos apaixonados por Jesus são aqueles que falam assim, Senhor Deus, é aquela música, né? Não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Olha para tudo ao redor e fala, pode ser bom, mas não é completo. Maranata, vem Senhor, anseia pelo dia que virá o Senhor. Por que você tem clamado Maranata? O que significa essa expressão para você? Você sabe a origem dessa expressão? Sabe de onde surgiu? Qual o contexto que surgiu essa expressão? Presta muita atenção. Essa expressão Maranata é muito interessante. Você sabe, hoje em dia, deixa eu ver como que eu posso explicar. Hoje em dia, os irmãos tradicionais cumprimentam os outros irmãos com a paz. Quantos aqui conhecem irmãos que cumprimentam os irmãos com a paz? Acho muito bonito isso, né? Agora, os irmãos mais tradicionais cumprimentam com a paz do Senhor. É completo. A paz do Senhor, né? A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Agora, os irmãos raiz cumprimentam os outros irmãos com shalom. Shalom, 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 shalom. O raizeira mesmo é shalom Adonai. Aí, meu irmão já começa a falar em línguas, aí o fogo desce, começa a rodar, é um avivamento, né? Lá no Brilhante, cumprimentam os irmãos com eba, bom, mas os irmãos saídos é shalom, shalom. No período antes de Jesus vir, os judeus se cumprimentavam
com a expressão Marã. 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 Não era, e aí, irmão, beleza? Não era paz, não era shalom, era Marã. 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 Diz que se repetir 5 vezes, começa a falar em línguas. E o que significa Marã? Chegou agora, né, Lucas? O entendimento. Marã significa virá o Messias. Então o cumprimento do judeu antes de Cristo não era oi, tudo bem, olá, e aí? Era virá o Messias. Virá o Messias. Não apenas cumprimentava, mas lembrava da promessa. Lembrava da promessa para si mesmo. Ei, virá o Messias. Lembrava da promessa para o irmão. Ei, virá o Messias. Não era só um cumprimento, era, ei, virá o Messias. Se lembra, você está desanimado? Ei, Marã, cadê você indo para o templo? Bora para o templo, porque virá o Messias. Você não vai entregar oferta? Virá o Messias. Está desanimado? Virá o Messias. Se santifica, pois virá o Messias. Porque a maior promessa para o judeu naquela época não era o setu, uma bênção de Abraão, não eram os 10 mandamentos de Moisés, não era a reconstrução do templo de Salomão. A maior promessa para o judeu daquela época é: os juízes não deram conta, os reis não deram conta, os profetas anunciaram, mas não são completos. O que é que vai dar conta da nossa história? O que é que vai solucionar? Qual vai ser o veredito final? É que virá o Messias, o Redentor há de vir. Toda vez que eu te ver, eu te lembro, virá o Messias. Toda vez que a gente se cumprimentar, eu te lembrarei, virá o Messias. Essa era a maior promessa. Marã, Marã, Marã. Mas agora para você e para mim, essa é a grande notícia dessa noite. A notícia dessa noite é que Marã, para nós, hoje, já é incompleto. A expressão ficou pela metade. Hoje não faz mais sentido nós falarmos simplesmente Marã. Não faz mais sentido nós falarmos que virá um Messias. Essa maior promessa para os judeus já não cabe mais a nós. Porque de fato, o Messias, aquele que era esperado, aquele que havia de vir, aquele que foi anunciado em todo o Velho Testamento, desde Abraão, Moisés, nós vemos as leis, nós vemos os juízes, nós vemos os reis, nós vemos os profetas maiores, os menores, todo o Velho Testamento anunciava Marã. Mas a notícia dessa noite é que o nosso Senhor já veio, nasceu, cresceu, pregou, fez milagres, morreu e no terceiro dia ressuscitou. O Messias já veio. Marã é incompleto. E aí, Paulo, apóstolo Paulo, ele inaugurou na Bíblia o cancelamento. O apóstolo Paulo inaugurou o cancelamento na Bíblia. Sabe o cancelamento hoje em dia? Todo mundo está com medo de ser cancelado. Mas o apóstolo Paulo inaugurou o cancelamento. Ele cancelou Marã. Em 1 Coríntios 16, 22, é a primeira vez que não se fala mais Marã. E assim como a morte de Jesus já trouxe aquilo que era tanto esperado, apóstolo Paulo declara que pela primeira vez a expressão Maranata é encontrada. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Essa palavra significa amaldiçoado.
Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Maranata. Maran significa virá o Messias. Maranata é uma junção de Maran, M-A-R-A-N, Maran, com Atá, A-T-H-A, com acento, Maran Atá, que significa o Messias veio, vem e virá. Maran Atá. Você declara que o Messias já veio. A promessa do Velho Testamento se cumpriu. Você declara que Messias vem. O que 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estarei. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Um dos nomes para o Senhor é Deus Emanuel, que habita em nosso meio. Não é uma promessa para lá, não é uma promessa para lá, é uma promessa para hoje. O Senhor não apenas veio, mas o Senhor vem. Toda vez que você clama no seu quarto, o Senhor vem. Toda vez que você clama na sua empresa, o Senhor vem. Toda vez que você clama na sua família, o Senhor vem. Não apenas veio, o Senhor vem, mas também o Senhor virá eternamente. Maran Atá. O Senhor veio, vem e virá. Em uma única palavra. Maranata não é simplesmente vem, Senhor. Maranata é a expressão de uma igreja que aguarda a vinda de Cristo, mas que celebra a presença do Espírito Santo e reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Maranata é o clamor de uma noiva que aguarda o seu noivo. Quantos aqui fazem parte dos que clamam, Maranata, o Senhor veio na minha vida? Quantos aqui podem dizer que o Senhor veio na minha vida, interviu na minha vida? Aonde não tinha salvação, houve salvação. Aonde não tinha esperança, houve esperança. Hoje nós vimos testemunhos aonde não havia nem casamento mais, houve reconciliação. Jesus veio. Mas agora, a mensagem que eu tenho para a igreja é que Jesus vem. Cada vez que você clama, cada vez que você busca, cada vez que você se entrega, cada vez que você santifica a sua vida, Jesus vem. E a esperança eterna nossa é que Ele voltará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Maran é uma promessa. Maranata é uma constatação. Ele de fato veio e ele vai vir. Maran expressa uma esperança. Virá o Messias. Quem espera tem esperança. Mas quem sabe que Ele já veio, não apenas tem esperança, tem também fé. Maran é para quem tem esperança, Maranata é para quem tem fé. Agora, eu entendo que é muito interessante nós clamarmos, ora vem Senhor, e talvez, você pode achar assim, ou alguém que clame Maranata pode achar assim, agora eu busco o Senhor, glória a Deus, e eu vou clamar, e quando eu clamar Ele virá. Ó que poder, né? É tipo um poder escondido, é uma lâmpada que você tem ali, né? Quando eu clamar, virá o Senhor, porque eu busco o Senhor. Eu amo o Senhor.
Coisa maravilhosa, né? Mas, eu quero falar para você, você não busca o Senhor. Você não ama o Senhor. Sabia disso? A palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro. O máximo que nós conseguimos fazer é responder a esse amor. Deus nos buscou, Deus procura ao homem, Deus busca ao homem, e a graça do Evangelho, a graça da Bíblia que você carrega, da fé que você professa, que as demais religiões fala de um Deus ou de um conjunto de deuses superpoderosos, que se você tiver a sorte de encontrar graça, se você tiver a sorte de fazer tudo certinho, se você fizer o sacrifício tamanho e encontrar graça perante essa divindade ou esse conjunto de deuses, aí sim eles podem te responder ou não. Ou seja, se você buscar bastante, se você fizer o bastante, aí você encontra. Mas a Bíblia fala o contrário. Mostra um Deus que, mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo cheio de graça, mesmo sendo maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, mesmo assim, Ele busca aos seus, Ele buscou a sua vida, Ele te conhece desde antes que te formaste no ventre da sua mãe, Ele te busca, Ele te procura desde a eternidade. É bonito nós falarmos, eu estou buscando ao Senhor. Na verdade você está respondendo a uma busca do Criador para com a criatura, de um pai para com um filho, de um Deus para com a humanidade. Olha só o que diz, foi inaugurada essa busca do Senhor em Gênesis 3, versículos 8 e 9, Gênesis 3, 8 e 9, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E essa pergunta está sendo repetida hoje. Essa pergunta estava sendo falada, Céfia, quando você estava lá na balada, no meio dos vícios. Onde está o Céfia? E o Senhor tem perguntado, enquanto a igreja clama Maranata do lado de cá, Deus responde do lado de lá: mas onde está a igreja? Jesus é o bom pastor, que busca a sua ovelha. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem vem buscar. O Senhor está buscando. O Senhor está te buscando. O Senhor está buscando atributos no seu coração. Deus é um Deus de busca. Agora, se Deus é um Deus de busca, o que Ele tem buscado nesses dias? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite, através dessa mensagem. Você tem sido de fato aquilo que Deus tem buscado? Porque talvez você sabe o que você tem buscado de Deus. Talvez você tenha buscado milagres, talvez você tenha buscado salvação. Você que vai fazer o revisão de vidas, o que você vai vir buscar nesses dias? Você que está
vai fazer a semana da santificação. Nós vamos estar aqui orando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que você vai buscar de Deus? Talvez você saiba o que você vai buscar de Deus. Agora, você sabe o que Deus tem buscado de você? E o título da minha palavra hoje é essa: o que Deus busca em você. O que Deus busca em você? O que Deus procura dos seus filhos? Assim como Ele procurou Adão e Eva, hoje Ele está passeando em Itajaí e procurando por você. Assim como Ele veio buscar o seu povo de Israel, Ele também está aguardando um povo ser preparado. E esse povo se chama a igreja. Em nome de Jesus, que esse povo se chame a igreja Sara Itajaí. Que nós possamos responder ao Senhor a busca dEle. Que nós possamos dizer: Senhor Deus, o Senhor está buscando? Então eis-me aqui. Eis a noiva preparada. Eis a igreja sem ruga, sem mácula. Eis aqui o seu povo, em nome de Jesus. O que Deus busca em você? Glória a Deus, aleluia. O que Deus busca em você? Primeira coisa, está em Salmos 51, 17. Quero te convidar a anotar, refletir, colocar em prática. O que Deus tem buscado da igreja nesses dias? O que Deus tem buscado dos teus filhos nos dias de hoje? Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Outras versões falam que Deus não despreza. Deus não despreza. Deus não resiste. Primeira coisa que Deus quer buscar em você: um coração quebrantado. Um coração quebrantado. E quando nós falamos na igreja se tornar a noiva de Cristo, é muito fácil nós apontarmos para fora e falar: na igreja está tudo errado mesmo, a igreja precisa se aperfeiçoar, a igreja precisa melhorar, a igreja precisa se tornar diferente. É fácil nós apontarmos para fora, mas a palavra de Deus nos leva a primeiro apontarmos para dentro de nós, um coração quebrantado. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem povo de Deus que se chama pelo nome de Deus aqui, se humilhar e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Esse é o texto da nossa igreja. Sara a nossa terra. Muitos clamam: Senhor, sara a nossa terra. Mas onde começa o avivamento? Lá de fora. Começa em se humilhar, se quebrantar. Antes de pregarmos a correção da igreja, vamos pregar a correção do nosso coração. Antes de buscar o avivamento lá fora, vamos buscar o avivamento aqui dentro. Clamar: Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem um avivamento para essa terra. Eu tenho certeza, queridos, que o Senhor tem um avivamento para o Brasil. O Senhor tem um avivamento para Santa Catarina. O Senhor tem um avivamento para Itajaí. Você vai ver o seu bairro sendo transformado para Jesus. Você vai ver o que vai acontecer na sua rua, antes que você veja o que vai acontecer aqui dentro. Que você seja testemunho. Para mim, o maior avivamento que pode acontecer é a transformação de um homem e de uma mulher.
Esse é o maior avivamento, aquilo que nós precisamos buscar. O avivamento lá de fora começa aqui dentro. Quer atrair a presença de Deus? Então primeiro se arrependa. Quer atrair a presença de Deus? Então primeiro se humilhe. Quer atrair a presença de Deus? Então primeiro venha para o altar. Quebrante-se perante a presença de Deus. Lembra da promessa de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa com você a transformação que você quer ver na sua casa. Quebrantamento, arrependimento, contrição, humildade é o que Deus não despreza. Isso é algo maravilhoso. Quer ser o maior? Seja o menor. Isso é a primeira coisa que Deus busca em você. O que Deus busca em você? João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, o Pai busca para seus adoradores. A segunda coisa que Deus busca em você é um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador adora ao Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente das respostas, independentemente dos recursos, independentemente do modismo. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Salmos 37:4. Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quantos aqui querem ter desejos satisfeitos? Quantos têm meta ainda para esse ano? Quantos têm meta até o final do ano? Em nome de Jesus você vai alcançar. Se você se agradar do Senhor, agrada do Senhor, adora ao Senhor, deleita-te na presença de Deus, aproveita a presença de Deus, adora em espírito, adora em verdade, aproveita. O maior benefício que nós temos não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus da bênção. Busque antes de buscar as bênçãos de Deus, busque o Deus da bênção. Relacione-se não com a provisão, mas com o provedor, em nome de Jesus. Vamos levantar uma igreja que adore ao Senhor, acima de tudo, acima dos holofotes, acima do ser humano, adoramos ao Senhor. Não buscamos o reconhecimento dos homens, mas buscamos a presença e a face do nosso Deus. Maranata, vem Senhor, é uma igreja que declara: eu te adoro, eu aproveito a tua presença, eu me deleito da tua presença. E o terceiro aspecto que ele busca em você está em Isaías 6:8. Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Olha a procura do Senhor, olha a busca do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A busca do Senhor está em quem Ele pode enviar. A terceira busca do Senhor: com quem Deus pode contar. Deus busca, Ele tem buscado um coração contrito, um coração quebrantado. Ele tem buscado verdadeiros adoradores, mas Ele também tem buscado quem pode ir por Ele, quem pode espalhar a salvação, quem pode levar consigo essa presença de Deus. Você não foi chamado apenas para ter a presença de Deus, mas você foi chamado para espalhar a presença de Deus. Você não foi chamado apenas para ser salvo, para ter a certeza do Maranata, que Ele veio, Ele vem.
vem e Ele virá. Não apenas isso, mas você foi chamado para espalhar esse Maranata, espalhar essa salvação, e a busca do Senhor é essa: a quem enviarei? A pergunta que Ele fez a Isaías, Ele faz para Sara e Itajaí nessa noite: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Romanos 10, 13 a 15, quero chamar a banda para subir, e a gente vai cantar aquela, hein? Aquela. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pausa. Querido, tem alguma área da tua vida que precisa de salvação? Tem algum aspecto? Suas finanças precisam de salvação? Você se vê distante do Senhor? Sua alma precisa de salvação? Sua família precisa de salvação? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu quero te desafiar nessa noite. O que precisa de salvação na sua vida? Invoca o nome do Senhor. Suas finanças precisam de salvação, invoca o nome do Senhor. Se torna dizimista, se torna fiel, não só nos dízimos e ofertas, mas fiel no seu trabalho, diligente nas suas finanças. O seu casamento precisa de salvação, invoca o nome do Senhor para o seu casamento. Sua família precisa de salvação, invoca o nome do Senhor para a sua família. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Próximo versículo, 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Seus pés são formosos. Quantos aqui estão anunciando as boas novas? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor está perguntando: com quem eu posso contar para salvar Itajaí? Com quem eu posso contar para salvar Navegantes? Com quem eu posso contar para salvar Pissarras? Com quem eu posso contar para alcançar essa geração para o Senhor? Quem está disposto nas mãos do Senhor? Hoje o Senhor encontrou nesse lugar alguém? O Senhor encontra nesse lugar alguém? Aleluia, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero anunciar para você, essa semana, presta atenção, quero anunciar para você, essa semana é uma semana de salvação. Essa semana tem pessoas que não estão salvas ainda, que vão ser alcançadas pelo amor do Senhor, pela graça de Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Sabe por que eu sei que pessoas vão ser salvas? Porque nessa noite você vai sair por essa porta dizendo: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Aonde eu posso ser usado pelo Senhor? Quem eu posso abraçar? Quem eu posso aconselhar? A quem eu posso trazer uma resposta? A quem eu posso trazer o avivamento? Em nome de Jesus, que você seja instrumento de salvação. Quebrante-se na presença do Senhor. Humilhe-se perante o Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Tem pessoas hoje que precisam se arrepender dos seus pecados, precisam fazer as pazes com o Senhor, precisam voltar para a presença de Deus. Se torne um verdadeiro adorador em nome de Jesus. Adore ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, com os seus recursos, com as suas palavras, com as suas ações, com as suas decisões. Mas também esteja disponível na presença do Senhor. Aí sim, você está clamando: Maran-atá. Ele veio, Ele vem e Ele virá em nome de Jesus.